Bom dia, cumprimento senhores vereadores, os funcionários desta casa, as pessoas que nos assistem através do Facebook, ao vice-prefeito que se encontra aqui na plenária e ao ilustre vereador Eduardo, do município de Medianeira, que hoje nos prestigia com a sua presença aqui. E pedindo a proteção de Deus, contando com o número legal de vereadores, declaro aberta a 17ª sessão ordinária deste período legislativo e convido o vereador Lucas Silveira para que efetue a leitura de um texto bíblico. Bom dia. Salmo 82. Deus se levanta no conselho divino, em meio aos deuses ele julga. Até quando vocês julgarão justamente, sustentando a causa dos injustos? Protejam o fraco e o órfão. Façam justiça ao pobre e ao necessitado. Libertem o fraco e o indigente, e os livrem da mão dos injustos. Eles não sabem e não entendem, vagueiam nas trevas. Todos os fundamentos da terra se abalam. E eu declaro, embora vocês sejam deuses e todos filhos do Altíssimo, vocês morrerão como qualquer homem. Vocês, príncipes, cairão como qualquer outro. Levante-te, ó Deus, e julga a terra, pois as nações todas pertencem a ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Convido a vereadora primeira secretária Alice Bach para nos assessorar nos trabalhos e solicito a mesma que efetue a leitura da ata da sessão anterior. Ata da reunião dos vereadores do município de Serranópolis do Iguaçu, Estado do Paraná, na 10ª sessão ordinária, no primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 8ª legislatura, realizada no dia 23 de junho de 2025, às 8h30, com a presença unânime dos senhores vereadores, tendo por local a sede da Câmara Municipal, cito, a Rua Marechal Arthur da Costa e Silva, 469, no município de Serranópolis do Iguaçu. A reunião foi presidida pela vereadora Maria Madalena Bertolini e secretariada pela vereadora primeira secretária Alice Bach. Na sequência, a vereadora Alice Bach efetuou a leitura de um texto bíblico. Aberta a sessão, foi lida e aprovada sem emendas a ata da sessão anterior. A senhora presidente informou a todos que a sessão de que trata da apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é exclusiva e nenhuma outra matéria figurará na ordem do dia. Dando início aos trabalhos, a senhora presidente solicitou à vereadora primeira secretária que efetuasse a leitura do projeto 2622 de 2025. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2026 e da outras providências, que após lido foi lido, colocado em primeira discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores, encerrando os trabalhos constantes na ordem do dia, passou-se para as considerações finais, onde estiveram inscritos e fizeram uso da palavra livre os vereadores Enzo Renica Ruggeri, Lucas Silveira, Pedro Lauro Sen, Vinícius Fracaro e Maria Madalena Bertolini. Nada mais a tratar, a senhora presidente encerrou a sessão, agradeceu a presença de todos, convocando os senhores vereadores para a reunião seguinte, conforme o regimento interno desta Casa de Leis. Coloco a ata em uma única discussão. Não havendo quem queira se manifestar, coloco em uma única votação. Os vereadores que concordarem com a mesma permaneçam como estão e os demais se levantem. Aprovada por todos. Lembro aos senhores vereadores e às pessoas que nos acompanham nesta manhã, que segundo o disposto na Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno desta Casa, nas sessões em que tramita o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, nenhuma outra matéria figurará na ordem do dia, tratando-se de matéria exclusiva.
Então, solicito à vereadora primeira secretária Alice Bach que faça a leitura do projeto de lei número 2622 de 2025. Que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2026 e da outras providências. Com nossas cordiais saudações, encaminhamos o presente projeto de lei 2622 de 2025 a esta Igreja Casa Legislativa e solicitamos aos nobres vereadores que tenham regular tramitação, a fim de que, após analisada a matéria, obtenha deliberação favorável em sua íntegra. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias LDO para o exercício de 2026, em atendimento às exigências legais, define as prioridades e metas da administração municipal, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o exercício de 2026, e assegurando a responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Reforçamos que a proposta foi construída com base na transparência e no compromisso com o equilíbrio fiscal, visando atender às necessidades da população e fortalecer o planejamento municipal. Diante disso, solicitamos a apreciação do projeto e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos, contando com a vossa colaboração para aprovação do presente. Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal, Gilberto Marsaro. Tendo sido feita a leitura, coloco a mesma em segunda discussão. Vereador Vinícius Fracaro. Meu bom dia, senhora presidente, colegas vereadores, ao nosso vice-prefeito municipal, Nilson Maricone, ao nosso amigo e colega Eduardo Schulz, brilhante vereador de Medianeira, a todos os funcionários dessa Casa Legislativa, em especial a nossa população serranopolitana. Bom, conforme já debatido na sessão passada, mas só para deixar mais claro ainda para todos os munícipes, né, que são os nossos contribuintes, que graças a eles, né, que a gente tem um orçamento tão expressivo, né, lembrando que o valor previsto, igual o próprio nome já diz, é uma previsão, né, orçamentária para 2026, no valor de R$ 58.055.395,24, deste valor já deduzido o Fundeb. Então, é um valor bem expressivo, e aqui, novamente, eu peço que a administração pública municipal fique antenada a todo aquele formulário, né, aquelas diretrizes que toda a população respondeu, né, para justamente estar aplicando, né, os recursos conforme a necessidade de cada área. Lembrando, né, fazendo um alerta novamente, né, que as metas e prioridades da própria população, através daquele questionário, já nos passou, mas fazendo um alerta, né, que em relação ao governo municipal, ao órgão 02, incluindo aqui o gabinete do prefeito, enfim, teve um aumento bem considerável, bem acima da inflação, de mais de 30%. E também volto a frisar a questão do evento musical, Natal Musical, um valor bem expressivo, de R$ 780.129. Então, a gente sabe que é uma previsão e uma provisão, então que a administração enxugue o máximo possível com essas áreas, que no nosso ponto de vista elas devem ser sim fomentadas, mas não neste valor bem significativo, e que esses valores sejam, né, injetados, né, em políticas públicas que realmente o munícipe está hoje precisando. Da minha parte é isso. Muito obrigado, senhora presidente. Continue a discussão. Então, não havendo mais quem queira se manifestar, gostaria de falar sentada, porque eu gostaria de utilizar o documento e destacar algumas previsões em algumas políticas públicas que estão organizadas aqui na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, gostaria de destacar que para a assistência social ficou R$ 2.780.070,97.
Dentro desta secretaria, então, ficou para a reforma do CRAS 190 mil. Então, está previsto para a reforma do CRAS no ano que vem. Também tem a manutenção da divisão da pessoa idosa. Essa divisão ficou com a programação de R$ 225 mil, 225.016,80. Também temos, na questão do bloco de proteção especial de alta complexidade, de assistência à criança e ao adolescente, R$ 331.156,80. No Fundo da Mulher, para atender políticas voltadas às mulheres do nosso município, está programado R$ 40 mil. Também nós temos a questão dos benefícios eventuais. Nos benefícios eventuais também nós temos recursos programados que foram bastante comentados referente a isso, né? Então, nós temos recursos também programados para os benefícios eventuais, cesta básica, questão de aluguel, bolsas eventuais que os munícipes necessitam. Nós também estamos verificando as dotações que estão aqui programadas. Também temos encargos gerais do município, R$ 3.832.683,56. Indenizações e restituições trabalhistas, 212 mil. Amortização da dívida, R$ 742.980. E também destacar a questão do total do orçamento do município, que ficou R$ 58.055.395,24. Claro que isso é uma previsão de acordo com o que está vindo de recursos hoje, acrescentado o percentual das defasagens da inflação. Também gostaria de ressaltar que as emendas parlamentares e o excesso de arrecadação que sempre são repassados para o orçamento seguinte também não estão contando neste valor. Então, o nosso município hoje conta com recursos importantes se for dividir pelo número de habitantes, que nós temos um pouco mais de 5 mil habitantes. Então, podemos destacar que temos recursos para fazer as políticas públicas de qualidade e necessárias para que o nosso município seja bem cuidado. E demais, coloco, então, o projeto de lei 2.622, de 2025, em segunda votação. Os vereadores que concordarem com a mesma permaneçam como estão e os demais se levantem. Aprovado por todos. Encerrando os trabalhos constantes na ordem do dia, estão inscritas na palavra livre a vereadora Alice Bach. Lucas Silveira. Bom dia, senhora presidente, amigos vereadores, funcionário dessa casa, nosso vice-prefeito, Nilson Mário Koenig, seu Ivo Basso, muito obrigado pela presença, vereador do município de Medianeira, obrigado por estar nos prestigiando, e a todos que nos assistem em casa. Quero usar a palavra aqui para fazer um convite para o próximo final de semana. Terá a terceira Copa Oeste de Velocross em nosso município, sendo organizado por minha pessoa e com a ajuda do Ismael e com o apoio da prefeitura. Então, quero convidar todos os munícipes que se programam
No sábado à tarde já terá corrida, treinos e no domingo é a etapa. Pode levar sua barraca, churrasqueira, sua família e prestigiar o evento que representa a região oeste. Quero parabenizar a organização do pessoal do esporte pelo campeonato que se encerrou, Campeonato Municipal de Bocha. Quero parabenizar o Cruzeiro, da linha Pinheirinho, tirou o primeiro lugar. O Bar do Beno, com Texas Beer, segundo lugar. E Divisa do Parque B, pelo terceiro lugar. E agradecer a todos os atletas que movimentaram as comunidades, onde faz girar o fluxo, né? Movimentando o nosso município. Também quero parabenizar a comunidade da Divisa do Parque pela bela organização de ontem, pelo almoço saboroso. E agradecer também a toda a comunidade, né? Nada acontece se não formos unidos, né? E desejar a todos uma boa semana e que Deus nos abençoe. Claudinei News. Bom dia, senhora presidente. Cumprimento os colegas vereadores, os funcionários desta casa, Nilson Maricone, seu Ivo Basso, vereador de Medianeira, Eduardo Schultz, obrigado pela presença. Venho aqui hoje para parabenizar a comunidade da linha Pinheirinho por ficar campeã no campeonato de Bocha e também os demais atletas que movimentaram esse campeonato aí, que foram várias equipes, várias comunidades. Parabenizar o campeão e também a todos que participaram. Também comunidade da Divisa do Parque, pelo excelente almoço de ontem, grandioso almoço, parabéns pela organização. Também hoje, pelas não questão política, tenho que aqui agradecer o prefeito, o vice-prefeito e o secretário de Obras e Agricultura por uma indicação que eu fiz de uma lombada que vinha da comunidade do Cristo Rei, pessoal em alta velocidade, antes que desse alguma tragédia, foi feita a lombada. Agradeço a todos os empenhados. E na última quinta-feira, senhor presidente, via rede WhatsApp, de um grupo que faço parte, tinha umas discussões o pessoal que trafega, principalmente de caminhão, sabe que é um trecho muito complicado, na saída, que sai quem vem de Palmital, esquina Represa, ou quem carrega no Silo do Alar, para sair a Medianeira. Tinha discussões, o vereador Lucas Moritaca foi à noite, colocou cone, o pessoal não estacionar, porque é complicado, o caminhão carregado não consegue fazer a volta. Então, na sexta-feira vim aqui, fiz indicação, mas como era de urgência da LDO, não podia botar mais indicações, e até a próxima sessão não daria para fazer o pedido. Então, fui o prefeito, o vice-prefeito, conversamos com o secretário Fé, e foi decidido, então, que vai tirar 4 metros e meio do canteiro, ali em frente à academia, porque o pessoal estaciona os carros para ir na academia e o caminhão não consegue virar. Também pedi direto para o Fé Tavares, nisso que você estava junto, pedi depois para ele no WhatsApp, quem sai lá de baixo para ir para Jardinópolis, para vir na B descarregar, é complicado também, e vão fazer um pouco de asfalto. Então, hoje eu queria agradecer a todos os envolvidos aí, meu muito obrigado e tenhamos uma ótima semana. Pedro Lauro Sen. Quero cumprimentar a nobre presidente, a nobres vereadores, seu Ivo Basso, vice-prefeito, Nilson, vereador de Medianeira, Eduardo, seja bem-vindo a essa casa. Aos funcionários dessa casa e a Ângela, que também está presente. Eu hoje vou meter um pouco mais de novo aquilo que
que talvez não interessa para muitas pessoas, mas eu olho e acompanho muito a nível nacional, porque quando as coisas acontecem lá em cima, aqui embaixo paga. Sempre foi assim. Nós tivemos essa semana uma semana movimentada no Congresso, derrubaram o IOF, um imposto que vinha mais uma vez para castigar para quem paga, para quem trabalha, um imposto que era para quem trabalhar pagar aqueles que não trabalham. Esse país está assim. Hoje, uma classe trabalha e a outra gasta. Nós também vimos essa semana mais um escândalo, além daquele do INSS, que roubaram os velhinhos. Tem mais um escândalo nesse governo, que é o Defesa, no Ministério da Pesca. Todos nós sabemos que existe uma lei que, na época que não se pode pescar, que é a época da piracema, cada pescador registrado ganha, em média, de um salário por mês, em torno de 4 a 5, até 6 meses por ano. E descobriu-se essa semana que hoje tem 1 bilhão e 300 milhões sendo gasto no Defesa. E que tem um município no norte desse país que tem 15 mil habitantes e 15 mil pessoas recebem o Defesa. Aí foram procurar onde que estavam todos esses barcos, né, porque isso precisa uma imensidão. Tinha que pôr 1.000 pessoas em cada canoazinha para dar o número de pessoas que realmente pescam. Então, nesse país, aonde você olha, tem corrupção, aonde você toca, tem corrupção. Não sei que fim nós teremos quando você pensa só em benefício e não se pensa na classe trabalhadora, e você pensa só em colocar pessoas, porque hoje nós temos mais de 3 milhões de funcionários públicos federais, né? Muitos e muitos não concursados, que são apadrinhados e que recebem milhões e milhões, né? Então, cada dia revolta mais, e aí a gente vê uma ministra falar no STF, essa semana, quando estão tentando calar todo o povo brasileiro, porque para nós não podemos mais se manifestar, porque hoje quem fala a verdade corre o risco de ser preso. Nós vemos uma ministra falando que tem 213 milhões de fofoqueiros nesse país e que eles têm que tomar providência. Então, quando você manifesta a sua vontade, você não pode mais. Você não pode mais sair na rua e falar a verdade. Você tem que falar aquilo que seja bom para aqueles que querem ouvir. E tem muitos, muitos, que só ouvem aquilo que é bom para eles. Então, a gente se preocupa nessa votação aí do STF, tentando calar, tentando não, já calaram as redes, né? E de o Lula dizer que tem que vir alguém da China para poder ensinar como que se faz para regular as redes sociais. E todos nós sabemos que a China é um país comunista. Então, a preocupação não é comigo, porque eu não sei quanto tempo vou viver ainda, mas e esses filhos pequenos que vão viver, isso já vinha dizendo há muito tempo, vão viver de joelho e vão continuar trabalhando para sustentar uma classe que não trabalha. Então, essa é a preocupação que eu tenho. Nosso município, aqui, a gente sabe que tem muitos benefícios também, pessoas que recebem, que chegam de... Não sou contra aqueles que chegam de outro país e que no país eles não tiveram oportunidade, mas vamos nesses países para ver se nós temos algum benefício lá e seja retribuído conforme nós fizemos aqui dentro do nosso país. Então, isso há uma diferenciação, não é
Não seria criticar a forma. Claro, todo mundo tem que sobreviver e viver, né? Mas a forma como são tratados, muitas vezes melhor do que nós mesmos, nós brasileiros. Muitos brasileiros não são tratados da mesma forma como essas pessoas são tratadas. Enquanto no país morem milhões de fome, como diz o Lula, ele leva 28 milhões, bilhões para um país da África para comprar comida, e o povo dele morre de fome. Então, isso revolta, e eu me preocupo muito com isso, porque nós temos uma geração aí vindo que não sei qual é a profissão deles. Os velhos estão indo, nós estamos indo, e aqueles que têm menos de 30, 20, poucos têm uma profissão definida. Então, uma boa semana a todos e que Deus abençoe a cada um de nós. Vinícius Fracaro. Com as saudações já realizadas, mas em tempo ainda cumprimentar um dos pioneiros, seu Ivo Basso, pioneiro do nosso município, a Ângela. Sejam sempre bem-vindos aqui à casa de vocês. Aproveitando já o assunto abordado pelo Lauro, eu venho aqui também fazer um pedido aqui do próprio, acredito que seja o secretário de Obras, para que tenha um carinho, um cuidado, de certa forma, para fazer uma melhor redistribuição das floreiras, tanto na Avenida Santos Dumont e nas demais, porque a gente é cobrado para a população, passei, verifiquei, algumas muito próximas, e eu sei que tanto Pedro Lauro Sen quanto o Nego Finado já foram secretários de obras, e tenho certeza que se fosse os dois nesta função atualmente não estariam fazendo dessa forma essa distribuição. Acho que dá tempo ainda, algumas já estão fixadas, e isso levou até uma curiosidade da minha parte, não fazia parte da minha legislatura no momento dessa licitação, mas quando veio aquele aditivo aqui para a Câmara, que nós retiramos de pauta, é minha função, né, a fiscalização. E para a população estar ciente, quem nos acompanha, o custo de cada floreira. Essa licitação foi feita na gestão do ex-prefeito Ivo Roberti. Foram licitadas 218 floreiras, cada uma custando R$ 3.169,31, totalizando simplesmente R$ 690.909,58. Então é um valor bem significante, um valor que o senhor, a senhora, dono de família, ajudou a pagar esse valor. Então, como já está licitado, não tem o que fazer, então pelo menos que utilizem de forma correta esse recurso, mas, volto a falar, é um valor bem preocupante, pelo menos para mim, assusta. Lembrando que essa licitação, a revitalização é uma licitação, foi no valor de R$ 2.143.000, aonde que a empresa teve tão somente, né, entre duas empresas empataram, então deste valor somente R$ 43,05 de desconto, um desconto que chama atenção. E, em continuidade, foi homologado no dia 17 de dezembro uma outra licitação, licitando os pergolados, as lixeiras, os bancos e as mãos de obras. Então, tudo isso na gestão passada, num valor de R$ 299.800. E aqui, chamando a atenção também, a mão de obra para a instalação de cada pergolado. Mão de obra esta no valor de R$ 5.239,59. Tudo isso está no portal da transparência, documento público,
que todos os munícipes podem ter acesso. Se alguém tiver dificuldade, venha até a Câmara que a gente fornece. Como eu falei, eu não sou juiz. Quem é juiz é o povo. O povo verifica, né, e faça a sua lição de casa, né, a sua análise, para verificar se há um valor baixo ou alto. Na minha opinião, é um valor muito alto, e a corrupção ela começa em Serranópolis do Iguaçu e termina em Brasília. Essa que é a grande realidade. Bom, mas continuando as situações, faz parte, gosto de fazer uma prestação de contas, aproveitando o tempo de hoje, nossa sessão, da última nossa sessão ordinária. Foi apresentado, da minha parte, 14 indicações, 7 requerimentos, 3 requerimentos de urgência, 3 projetos de lei do Legislativo. Como presidente da CCJ, analisamos, em conjunto com o vereador Pedro Laurocen e o Enzo Ruggeri, 108 projetos de lei do Executivo e 6 projetos de lei do Legislativo. Algumas indicações, fazer uma memória aqui. A carreta Qualifica Paraná, já estamos colhendo esses frutos. Cobrança ao incentivo à piscicultura. A cobrança da retomada do importante programa do Agroforte, feito lá na gestão do José Arlindo Sen. A inclusão do WhatsApp no plantão da ambulância. A cobrança ao fomento ao turismo. A roçada da PL 495, a questão do centro sensorial aos autistas, Casa Fácil Paraná, a cobrança ao funcionamento da Provopar, aumento de psicóloga nas OBS, o requerimento, um dos primeiros requerimentos, audiência pública da segurança pública, o qual teve muito efeito e todo mundo sabe, mas ainda a cobrança ela tem que ser constante, que a segurança pública ela se faz todos os dias. A questão da municipalização da avenida, tanto da Avenida Independência quanto da Rua Marechal Costa e Silva, que a gente está debatendo nesse assunto, vamos analisar a questão do impacto econômico e também o que a população pensa sobre isso. Os requerimentos de urgências, aquele escândalo das diárias para Florianópolis, que a administração pública, a administração, através do prefeito municipal, voltou atrás e cancelou as diárias. Outro requerimento de urgência, gratificação ilegal e imoral da servidora Márcia Refle, que ainda está no prazo regimental do Executivo nos dar uma resposta. E essa resposta não é para mim, não é só para a Câmara. Essa resposta é para a população. Então, esse é o meu posicionamento. Todo mundo sabe aqui que eu sempre falei na minha campanha que eu ia pregar a verdade. O que está certo, o que está errado. Volto a falar, não tenho rabo preso com lado político nenhum. A minha defesa aqui é com a população de Serranópolis do Iguaçu. Muito obrigado, senhora presidente. Desejo a todos uma semana muito abençoada. Itacir Finato, Loacir de Bombusque, Enzo Ruggeri. Bom dia, senhora presidente, os demais vereadores. Cumprimentar também o vice-prefeito Nisso, que está presente hoje, a Ângela, que está aí nos assistindo também, o Ivo Basso e o vereador de Medianeira, Eduardo. Obrigado pela presença de vocês, é muito importante para nós. Cumprimentar também todos os funcionários desta casa e todos que nos assistem de suas casas. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o almoço na divisa do parque ontem. Parabéns a toda a comunidade pela organização, pela comida que estava ótima. Parabenizar também a final do campeonato de Bosch, que se findou nesse sábado. Parabenizar a equipe do Cruzeiro, que foi campeã, e a todas as equipes que participaram. A gente sabe que a Bosch movimenta as comunidades, e é o que faz não parar as comunidades, né? Ter sempre esse acompanhamento é legal, eu gosto de participar. Também gostaria de falar sobre o Qualifica Paraná, chegou essa semana aí, eu e o vereador Vinícius, que estivemos lá conversando com o secretário do Carmo, e ele nos atendeu essa demanda. Agradecer ele. Falar também
sobre os ares condicionados. Eu estive na semana retrasada passando nas escolas. O assessor do deputado do Carmo me comunicou que as escolas estavam aptas a receber ar-condicionados através do Estado, e eu passei lá conversar. No Kennedy era 2 e no Pedro Américo eram 4. Então conversei com eles, 2 ares já foram liberados para o Pedro Américo, para o Kennedy, e 4 para o Pedro Américo. Então agradeço ao deputado do Carmo por todo o apoio sempre. E no mais é isso aí, desejar uma boa semana a todos os munícipes e que Deus os abençoe sempre. Ainda em tempo, gostaria de cumprimentar seu Ivo Basso. É uma satisfação tê-lo aqui na Câmara. Ângela, também, sinta-se à vontade. E quando sentir no seu coração, quiser vir participar, sinta-se convidada. Ao vereador, também de Medianeira, Eduardo, prestigiando com a sua presença, muito obrigada. Gostaria de destacar aqui, o vereador Claudinei falou sobre a questão lá da entrada para que os caminhoneiros possam fazer a volta ali, descendo lá para descarregar na Lar. Essa foi uma indicação minha no ano passado, já havia pedido, foi para a prefeitura, mas como nada era atendido, então não há de se admirar que não foi atendido isso, uma coisa tão importante que agora você pediu, não sei se porque você é homem e eu era mulher, ou era o prefeito anterior e agora o prefeito de agora atende, não sei. Mas eu já havia feito indicação a pedido dos caminhoneiros, falei da importância, falei como tinha que fazer, mas não foi feito. Então, demais eu gostaria de colocar a respeito dessa licitação que o Vinícius acabou de colocar também. No total das 2 licitações, foram R$ 2.478.365,05. Ela foi dividida, né, feita em 2 partes. A primeira a gente se admira porque uma licitação de tão alto valor não ter participantes, só 2 participantes, né? Porque às vezes quando a gente faz uma licitação, isso chove de empresas querendo participar, mas isso nos admira também, porque um valor alto e comparando com a creche que nós vamos estar construindo e que foi aberto a dotação orçamentária de em torno de 1.900.000, um prédio, né? Um prédio que se constrói, que precisa cerâmica, precisa torneira, precisa de, vamos dizer assim, uma construção mais complexa. E uma construção dessa mais simples, que não oferece tanta dificuldade com mão de obra, dificuldade com engenharia, de 2 milhões não ter quase ninguém participando. E a segunda participante ainda fazer um desconto desse, uma diferença entre as 2 licitações, que a licitação saiu pelo valor máximo, quase, né? Muito pouco o desconto. Então, há de se a gente ficar assim, observando certas coisas que acontecem aqui, que cabe a nós todos, vereadores aqui desta casa, verificar, tendo em vista que a última licitação foi publicada no Diário Oficial, quase lá perto do Natal, 17/12/2024, quando já havia até encerrado os trabalhos da Câmara. Então, hoje a gente vê que era mesmo para gastar tudo o dinheiro público que tinha em caixa. Por que não foi deixado esse valor lá para ser tomado as decisões com maior planejamento, verificando as ações
que sejam feitas de qualidade e que não aconteça como nós estamos vendo. Claro, é bonito, é tudo bonito, mas as políticas públicas têm que ser feitas com seriedade. O dinheiro público não é um dinheiro que tem que ser jogado pelo ar. Por que não se deixou esse dinheiro nos cofres públicos para que essa gestão, esse prefeito, fizesse sua política, sua gestão com os valores que estavam lá? Mas tudo tinha que ser feito a toque de caixa. Uma licitação rápida. E quando aquilo que a gente faz muito rápido, sem planejamento, sai o que nós estamos vendo aqui. Agora, essa administração tem que realizar aquilo que estava licitado. E muitas coisas vai ter que remendar, vai ter que arrumar. Inclusive, aqueles absurdos de mão de obra que nós vimos aqui que o vereador colocou. E tem mais, e tem também umas lixeiras que não foram ainda colocadas, que cada uma custou R$ 822,90. 15 lixeiras. Nessa licitação que foi publicada em 17 de dezembro. Por isso que eu digo, qual que era a necessidade? Era remédio? Era merenda escolar para o próximo ano? Era algum material que precisava no posto de saúde? Não. Era simplesmente calçadas. Que havia necessidade de se fazer isso num período aonde que nós já deveríamos estar fechando as contas e deixar para a próxima gestão aquilo que não fizemos em 5 anos e meio, 6 anos, deixa para o próximo. Ele vai saber administrar com a sua equipe. Então, eu vejo assim que muitas coisas e que nós vamos continuar no portal Transparência, que deve ter muito mais. A respeito disso, que às vezes a gente senta lá e começa a fazer os cálculos e contas e contas e contas, e daí a gente vai vendo as coisas que nós estamos pagando o funcionário público fazendo lá tudo isso que tem que ser feito a toque de caixa e o munícipe pagando com os seus impostos coisas que gestores fazem e que depois fica aí para a população, que poderia ter sido aproveitado, que acontece aqui embaixo dos nossos olhos. Não é só Brasília, acontece aqui também. Gostaria de parabenizar a comunidade de Divisa do Parque pelo excelente almoço que fizeram ontem, apesar da chuva, todo mundo trabalhou e fez a contento para todos que estiveram lá. Foi muito bom. Também ressaltar, eu vou falar mais um minutinho, sobre o evento que nós tivemos no Centro de Cultura, referente a questão do parque, né? Que agora nós temos aquele projeto Abrace o Parque, mais um incentivo para o turismo rural dos municípios do entorno do Parque Nacional do Iguaçu. E demais, eu gostaria de agradecer os nossos munícipes que sempre nos acompanham. Não é proibido assistir à Câmara fora do horário de trabalho. Funcionários que estão assistindo fora do horário de trabalho, gente, não é ditadura, não. Podem assistir, porque fica registrado o horário que você assiste. Se você assistiu de noite, assistiu de meio-dia, podem assistir, não é ainda que não chegou o negócio da China. Nós temos lei, tá bom? Só avisando os funcionários que não é proibido. Podem assistir fora do horário de trabalho. E uma boa semana a todos, os nossos munícipes, e fiquem com Deus. Não havendo nada mais a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a reunião seguinte, conforme o regimento interno desta Casa de Leis.